Amém. Boa noite a todos. Saúde da igreja para a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto que é polêmico para muitos, né? Um tema que se diverge diversas opiniões. Há pessoas que concordam, outros que discordam. Tem gente que até discorda, senão que discorda dos textos bíblicos por causa desse tema. E o tema é sobre se existe divórcio justificável na Bíblia. Se a Bíblia admite, em alguma parte, alguém falando, alguém defendendo, se há possibilidade de justificativa de divórcio. Tá? E nós vamos tratar o ponto se existe ou não existe o divórcio, e não vou tratar nesse momento as causas dele, certo? Porque senão a gente vai entrar cada caso, a gente vai desdobramentos e a gente vai ficar bastante tempo aqui. Eu vou apenas citar essa parte, como falamos anteriormente, a dificuldade de você ser abordado por alguém, ter cuidado com as pegadinhas, com os insultos, ou a gente querendo escarnecer da Bíblia, para saber se você sabe ou não esse assunto, como já fui afrontado muitas vezes, fui chamado de herege, né? Porque os evangélicos aceitam pessoas divorciadas, né? Então é um tema que diverge opiniões. Há aqueles que defendem que não pode, há gente que defende que pode, tá? Então o que eu quero ressaltar não estamos aqui para atacar ninguém, ou defender ninguém, ou passar a mão na cabeça de ninguém, nem falar de denominação A ou B, sim atentar para a palavra, o que Cristo fala, o que os apóstolos falam a respeito deste assunto. Amém? Por gentileza, anote aí os textos dessa noite. Nosso amigo da informática depois vai colocar para os nossos prezados que vão nos assistir ao longo da semana, nossas referências, que está em Mateus 19, do verso 1 ao 12. Depois Mateus 5, do 43 ao 48. Depois Mateus 5, 25. Depois a gente vai viajar lá para Gênesis capítulo 1, verso 26 a 31. Depois Efésios 4, 15 ao 18. E vamos finalizar com 1 de Coríntios, no seu capítulo 7, do verso 10 ao 11. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos ajude e nos capacite para falar de um assunto tão divergente, que causa tanto desconforto nas pessoas, para conversar a respeito disso. Tem muita gente que não aborda, não fala, não discute, pula, faz de conta que não ouviu. Mas existe essa possibilidade. Então vamos, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus 19, no seu capítulo 19, a partir do verso 1. E aqui também tem algumas coisas que nós falamos da semana passada, que está aqui inserido nesse texto, que é muito importante destacar. Diz assim na minha versão: e aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, o anterior que ele fala das problemas de dívidas, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e pessoas, e curou todos ali. E então chegaram ao pé dele os fariseus. Aqui já começa o que nós comentamos semana passada. Pessoas tentando tentar, dizendo-lhe, ou seja, pessoas para provocar, para ver se você erra o texto, para ver se você é um falso profeta, para ver se você concorda com o errado ou não. Então é importante aqui ressaltar no verso 3, pessoas vieram tentar, eles não vieram discutir, eles não vieram aprender, eles vieram tentar Jesus para acusá-lo de heresia. Então o primeiro ponto é este, É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aqui eu quero destacar o problema de duas escolas filosóficas que causou essa discussão de mais de 2.500 anos. Uma é a escola de Hillel e a escola de Shammai, A escola de Shammai, ele aceitava essa discordância, essa carta de divórcio, por motivo somente de adultério. Quem era adepto da escola de Shammai, só pode dar divórcio em caso de adultério. Já a de Hillel, não. Qualquer coisa você podia pedir divórcio. A mulher está feia, descabelada,
não comparece, não cuida dos filhos. Então, eram dois temas dentro da escola hebraica que divergiam entre eles ali. Né? Pode ver que ele fala que só os fariseus, os saduceus não discutem, porque os saduceus sabem que existe outra escola que diz que não, então já existe um problema temático entre eles. E eles vieram tentar para ver se Jesus ia dizer, você concorda com um, não concorda com o outro, você é a favor de um, não é a favor. Então, era uma pegadinha, né? É tentar. Então, só relembrando, na escola de Shammai, somente adultério, na de Hillel, por qualquer motivo. Então, isso já tem mais de 2000 anos, que até hoje na sociedade fala, não, mas a pessoa está brigando por qualquer motivo, ela quer o divórcio. Então, o que a Bíblia tem a dizer? E o que Jesus disse aqui, continuando aqui? E é lícito repudiar o homem, sua mulher, por qualquer motivo? Verso 4. Ele, porém, respondendo, lhe disse, não tens lido que no princípio o Criador te fez macho e fêmea? Ou seja, você leu? Eu não estou discutindo filosofia de Hillel nem de Shammai, né? 5. E disse porque deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Assim não são mais dois, mas somente uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, Jesus quebrou, a primeira coisa, a tentação. O cara veio para acusar. Não, que você defende. Não, que você é contra. E por que defende? Você leu o princípio? O princípio eu acho da lei. Você já falou, opa, calma aí. Então o cara sabe realmente, antes da lei de Moisés, o que aconteceu. Ou seja, existia uma perfeição no Éden. Por gente, abre Gênesis no capítulo 1, a gente lê rapidamente, que fala da perfeição. Quando Deus criou homem e mulher, e não havia nenhum tipo de problema. Né? Gênesis capítulo 1, vou ler rapidamente, o versículo 24 em diante. Disse Deus, produz a terra a sua virtude. 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo o gado e sobre toda a terra, e sobre tudo réptil que se move sobre ela. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, e Deus fez homem, macho e fêmea. Aqui não tinha problema de comer gafanhoto, comer cobra, se tinha casco, não tinha casco, se comia porco, qualquer coisa rastejante, o homem e a mulher podiam comer. Já na lei Moisés, não, você não pode comer coelho, você não pode comer porco, você não pode comer galinha, você não pode comer fenda, não pode comer o camelo, não pode... Criou um monte de regra porque o homem passou a ser uma natureza caída. Ou seja, nós somos cópias de homens falhos, de natureza caída. A nossa carne é caída. Porque aqui o homem é perfeito, anda na presença do Senhor e não há problema nenhum em relação à natureza, nem tipo que come. Então, no princípio, que Jesus cita, não há problema nenhum. É uma só carne. Um ajuda o outro. Vou voltar agora para Mateus 19 para dar continuidade, por gentileza. Eu parei no verso 6, né? 7, diz assim, disseram eles então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Então por quê? Então você é maior do que Moisés? Continua a pegadinha, continua os insultos, continua a tentação. E disse então Jesus, Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza de coração de vocês. Existe uma dureza de coração, a natureza caída de vocês, certo? Vos permitiu repetir a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Aí começa a especificar. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com a outra que comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, Jesus colocou aqui um divórcio justificável. Eu não estou dando a minha opinião, não estou sendo a favor de um nem de outro, apenas estou citando o texto, certo? Que alguém pode assistir e chegar assim, não, mas na doutrina, sim, eu estou lendo o texto. No texto Jesus falou, há uma possibilidade, por causa do seu coração duro. Há uma possibilidade tendo o seu coração duro. Se seu coração é duro, portanto, a prostituição, você pode separar. E o cara não pode ficar com a mulher, mesmo com causa de adultério? Osés casou com a prostituta. Qual é o problema? Mas calma aí. O texto mostra que Oséias vai lá e casa com a mulher que era profissional.
era uma adúltera, era uma profissional, prostituta. O Zé não casou. E o texto vai dizer que o pessoal ria, falava mal dele. Tá, não casou? Teve filhos com ela. Teve problemas, teve consequências, mas ele casou. E não pode casar? Pode. Qual o problema? Pode ficar? Pode. Agora, o problema todo é a pessoa não tolerar por causa do coração duro. Não pode ser consertado. Errou, não pode perdoar? Não temos que perdoar? Não temos que nos acertar? Não temos que melhorar a cada dia? Ser semelhante a Deus? Ah, não, mas aí eu tenho que me ver no texto. O texto diz: Moisés deu o divórcio por causa do coração de vocês. Por isso que as escolas ficam discutindo. Não, se a mulher é feia, você separa. Essa era a briga dos fariseus. Não, eu não gostei, eu separo. Eu quero carta de divórcio. Aí joga a mulher fora. Aí lá atrás, você volta lá e Moisés está explicando e falando por quê. Lá em Deuteronômio 24:1 começa essa explicação. Porque a mulher, por aparência, Deuteronômio 24:1, a aparência era justificativa de divórcio. Ah, a mulher não gostei não. Casou com a mulher com véu, tirou o véu. Ah, não gostei não, devolve. Ah, não gostei não, devolve. Exemplo foi Jacó, que teve passar a perna dele. Ele casou com a mulher mais velha, ele divorciou. Não, ele falou: ô Jacó, aqui nessa terra é assim, você casa com uma, casa com a outra. Ele ficou casado. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo se justificável ou não. Eu tenho que tentar para isso. Porque se um dia eu for abordado no trem, no metrô, alguém fala: não, é possível na Bíblia admitir a separação? Olha, irmão, Jesus disse que existe essa possibilidade. Porém, se o seu coração é duro, sim. Agora, se o seu coração é amável, você entendeu, você se acertou e perdoou, segue sua vida. Em todos os casos que eu trabalhei, 90% foi bem sucedido, as pessoas se relataram e seguem a vida normal. 10% porque chegou ao extremo, caso de polícia, caso de coisas absurdas, não teve jeito. Mas 90%, no meu caso de atendimento, foram todos bem sucedidos, segue normalmente a sua vida. Não há nenhum problema. Ou seja, o coração foi restaurado. A pessoa continua na igreja. Em outros casos, as pessoas saem da igreja. Não, que não quero. A Bíblia está errada. Está todo mundo errado. Aí você vai querer defender a pessoa já te acusa que você está ajudando o outro. Vira, sabe, um tumulto miserável. Porque a pessoa com o coração duro. Ela não quer nem mais ouvir a palavra. Não quero saber disso não. Deus não existe, está todo mundo errado, aí começa a dizer que a igreja é do capeta. Rapaz, é uma confusão, porque simplesmente não observa que o texto diz, porque o coração está duro, certo? E onde diz que o coração está duro? Por favor, a gente lê Mateus capítulo 5. Jesus fala sobre isso, certo? Vai voltar aí Mateus, que é o capítulo 5. A natureza do coração. Mateus 5, a partir do verso 43, por favor. Aqui, Jesus começa a explicar o porquê ele disse que Moisés deu porque o coração era duro. Mateus 43 diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Lei, né? Mosaica 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai para os que vos maltratam e vos perseguem. Aí o cara tá ali, tá com problema, né, com a esposa. Alguém pergunta: e aquela pessoa? Não vale nada. Eu estou bem dizendo a pessoa? Eu estou contrariando o texto. Eu tenho que falar bem das pessoas e não maldizer as pessoas, porque eu estou com raiva, eu vou mandar: não presta, não vale nada, é do capeta, ela veio do inferno. Eu estou maldizendo a pessoa. Eu tenho que bendizer as pessoas, eu tenho que fazer bem às pessoas, orar pelos que me maltratam e me perseguem. Eu estou descumprindo as orientações de Cristo, nem de profeta, nem de apóstolo. É Jesus que está dizendo. Então a pessoa no caminho, ela já começou o quê? A se largar, se roer e não ter atenção para o texto, para o ensinamento, certo? E continua, 45, para que seis filhos do Pai.
Não é porque a importância aqui, não é porque você vai amar o inimigo. Para que você seja filho do Pai, você tem que bem dizer as pessoas, orar pelas pessoas que estão nos céus, para que faz o que é seu, o sol se levante sobre os maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Deus olha para todo mundo com igualdade. O justo pode prosperar? Está aqui o texto. Deus dá sol e chuva para justo e injusto. O cara é ímpio, vai prosperar? Eu entendo que sim. O cara é mau, vai prosperar? Eu entendo que sim, porque Deus é justo. Ele quer que uma pessoa se salve, ele não quer condenar a pessoa, ele quer que a pessoa se arrependa e volte para ele. Enquanto as pessoas, não, mas aquela pessoa não presta, não vale nada, eu vou na justiça, eu vou processar. O coração está totalmente ao contrário. Certo? Não estou entrando no mérito de justificar o motivo da pessoa. Estou dizendo que existe a possibilidade, existe. Agora, como está o coração? Aí veja aqui do lado, voltando um pouquinho mais, no verso 25 do mesmo capítulo 5 de Mateus, verso 25 diz assim: concilia-se depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho. Aqui está a chave. Antes de tudo se acabar, começou o problema, para, reflete e conserta. No caminho. Por quê? Enquanto estão no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. E o juiz te entregue ao oficial e te jogue na prisão. Aí já era. Ou seja, colapsou, chegou ao extremo e já era. Não, mas Deus permitiu. Olha bem o texto. É a vontade de Deus? Não. Pode ser a vontade de Deus. Deus permitiu, sim. Ele permitiu, mas é o que ele quer? Não. Porque ele teve aqui. Por que não se reconciliou no caminho? Antes de chegar ao juiz, antes de colapsar, antes de chegar a desviar de fato. A pessoa começa um problema, ela não quer parar. Aí vem o orgulho, vem a arrogância, a prepotência. Não. Eu chego em casa cansado, a mulher não arrumou casa, não arrumou o filho, não arrumou isso. Aí começa a brigar por coisas humanas, futilidades. Em vez de olhar para mim, calma aí, eu tenho que amar o inimigo, eu tenho que bem dizer o inimigo, eu tenho que falar bem para mim que eu seja filho de Deus. Aí eu olho para mim, não, o evangelho não é eu, é os outros. Perceberam isso? Né? Sempre os outros, ajuda os outros, samaritano, ajuda o idoso, ajuda a criança, ajuda o necessitado, ajuda o estrangeiro, é os outros. É menos nós e mais os outros. E a pessoa olha para cima e não, mas eu sou merecedor de quê? A cruz era nossa, o chicote era nosso, o prego era nosso. O que eu sou merecedor? Porque eu tenho que gritar e dizer eu mereço. Eu tenho que revisar o meu conceito de coração duro, certo? E qual é a natureza caída? Por gentileza, Efésios no capítulo 4, Paulo nos dá essa dica, porque temos uma natureza caída. Efésios no seu capítulo 4, Paulo se mete nessa briga, né? Paulo não é mole não. Amém? Por gentileza, a minha versão, Efésios 4, a partir do verso 15, diz assim a minha versão: antes, seguindo a verdade em amor, verdade, né, Deus, o Evangelho, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Já nos prendeu aqui. 16, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado e auxiliado de todos as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor, um ajudando o outro. Não se faz sozinho. 17, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido. E aqui vem a parte mais pesada. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de coração. Paulo está explicando o que Jesus disse. Moisés deu a carta
porque vocês são separados da vida de Deus. Paulo deu a carta porque vocês são ignorantes na dureza do coração. Moisés deu a carta porque vocês estão seguindo o modelo dos outros, não do princípio, do amor, da fraternidade, do perdão mútuo. Errou, quer logo punir. Não falamos isso aqui 2 semanas atrás? Porque eu quero punir. Errou comigo, errou, pronto, joga e sentencia logo. Que não. Não ande como os outros gentios. Você não é mais dessa natureza. Você largou essa natureza. E porque você quer acusar, quer brigar, aí para perder o caminho e chega no final, chega o juiz, aí o maior problema é, o outro lado nunca perdoa, o que vai acontecer no último dia? Ao levar a sua oferta, lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você tem que se reconciliar. Aí como você vai se reconciliar? Que a pessoa tem ódio de você. Olha o problemão que arrumou no último dia. O último dia já era. Não, Senhor, aqui há 10 anos, 20 anos, eu maltratei essa pessoa e nunca pediu perdão. É complexo. É problemático. Então Jesus falou, cuidado, por causa da dureza de coração. Por isso que Moisés escreveu essa parte. Por isso que Moisés autorizou vocês a fazer. Mas no princípio não foi assim. Eu posso? Não estou dizendo se pode ou não pode, se deve, não deve. Eu não estou entrando em doutrina, não estou entrando defendendo o OB. Estou dizendo que o texto diz que é possível e é plausível acontecer esses casos. Só que eu tenho que perceber como está o meu coração primeiro. Antes de concordar com a pessoa. Mas você tem razão. Toma esse caminho. Faz assim. Calma aí, irmão. Você está bem? Como está seu coração? Está com ódio? Está com remorso? Cuidado, porque você está deixando de ser filho de Deus. Esse é o maior problema. Certo? Como disse ali, você é o quê? Você tem que amar a pessoa. Mas ela não presta. Você tem que amá-la. Falar bem dela. Bendizê-la. Orar por ela. Diz o texto que Jesus citou. Não é uma opinião, não é uma doutrina. É orientação de Cristo. Se a pessoa quer aceitar, amém. Se ela não quer aceitar, amém também. Um dia eu espero que ela entenda. Eu não posso forçar as pessoas a entenderem e engolir o texto. Não, você tem que fazer. Aí é imposição. Se você não fizer, a pessoa tem que vir por amor, entender o texto e aprender o que é amor de verdade. Certo? E voltando aqui para outra briga que Paulo também fala, entra nessa briga, em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo eu entendo que Paulo separou em blocos, né? Ele pegou grupos de pessoas, ou grupo de problemas, e separou, pelo menos aqui, 6 grupos distintos, em 1 Coríntios, no seu capítulo 7, a partir do verso 10, Paulo começa a listar ou categorizar grupos de casais que estão com problemas, né, no casamento ou no matrimônio. 1 Coríntios capítulo 7, na minha versão, a partir do verso 10, diz assim: todavia, aos casados não mando eu, mas o Senhor que está mandando, que a mulher não se aparte do marido. Aqui uma categoria. Por que está dizendo a mulher? Porque nós estamos aqui em Coríntios. Existe o problema do helenismo e das sacerdotisas, que está em outro contexto. Porque os homens deixavam os seus costumes, deixavam as suas mulheres para ir atrás das sacerdotisas. Então as mulheres não se apartem dos seus maridos. Está dizendo para crente. Teu marido errou, se conserta e não se aparte dele. Entendeu o contexto? 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com seu marido. Como está lá em Mateus 5:25, certo? E o marido não deixe sua mulher para cumprir Mateus 5:25. Se reconcilie no caminho, se acerte, se perdoe, volte ao normal. Dá teu jeito, certo? Outro grupo, verso 12. Mas aos outros, ou seja, outros grupos, digo eu, não Senhor, ou seja, uma orientação. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, as pessoas não são crentes, um se converte, o outro não. Está tudo na paz de amor, não. Segue seu caminho, seja feliz. No último dia,
a gente torce que o casal, os dois se salvem. O homem ou a mulher não é convertida ainda, com o amor de um converte o outro e vão os dois para a glória. Porque senão, como diz lá, Jesus fala, um fica, o outro sobe. Infelizmente, essa é a realidade. Certo? 13. E se alguma mulher tem marido descrente, aí é o inverso, né? Ele consente em habitar com ela, não a deixa. 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. Certo? Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 15. Mas se o descrente se apartar, ou seja, está falando que não é crente, certo? São pessoas que não são crentes. Se apartar, aparte-se, porque este caso, o irmão ou a irmã, não está sujeito à servidão, mas Deus os chamou para a paz. Então, Paulo está aqui tentando ajudar aqueles não crentes. Que ele fala aos crentes, aos casados, no verso 10, se conserte. Por que você não vai se consertar? É orgulhoso? Guardou mágoa? Está de birra? Tem que parar para pensar. Você é crente? Não amou? Deus não morreu por você? Deus não te perdoou? Então por que você não perdoa? Isso é que é o pesado. Para que você seja filho de Deus. Certo? Não uma concessão. Não, é que você não pode deixar de ser filho de Deus e depois voltar a ser filho de Deus. Deixar de ser filho de Deus e já fica no ping-pong. Sou filho ou não sou filho? Não é bom. Eu acho que eu entendo que não é esse caminho, né? Então aqui ele fala que não, você entendeu que existe blocos, situações que Paulo, olha, irmão, há justificativa. Agora, porém, acorda para a realidade de Mateus 5:25. Se reconcilie depressa. E quando ele volta lá em 43, a gente fala assim, como é que está o seu coração? Você é filho de Deus? Por que não ama o seu inimigo? Por que você não fala bem dessa pessoa? Não, ela não presta, não vale nada, é filho do demônio. Começa a desclassificar a pessoa com raiva, ódio. Como pode um crente ter ódio? Eu não posso deixar de ser filho de Deus. Eu não posso deixar de ser cristão. Eu não posso. Eu tenho que, me reconciliar, entender. Para ali. Se não parar ali, vai chegar no juiz. Aí já era. Vai descer ladeira abaixo, vai ter problema, vai entrar em outras situações, jurídico e tudo mais, vai dar aquela confusão. Aí as pessoas não querem mais ir para a igreja, vai dizer que a Bíblia não funciona. É falta de atenção ao texto. Certo? Como disse antes, é um tema sensível, é um tema que machuca, mas temos que trazer para os irmãos entender que eu tenho que me capacitar, eu tenho que me lapidar para quando eu for perguntado, eu salgar as pessoas, eu ser o sal da terra, eu ser a luz do mundo. Eu tenho que ajudar a quem está me pedindo ajuda. Por isso que é importante eu aprender esse texto, compreender o seu contexto, certo? E para poder orientar quem está me pedindo socorro, pedindo ajuda. Amém? E eu fico por aqui. Não vou me alongar muito. Eu espero que os irmãos usem o seu talento que recebeu para nos ajudar a lapidar, a dar esse entendimento, a capacitação de cada um, como diz o próprio Paulo, né? Deus dá o dom da maneira que deseja, como deseja, para edificação de um ao outro. Ou seja, não é um dom para se orgulhar, para dizer, não, o dom é meu, eu faço o que eu quiser. Não, o dom é para a edificação da igreja. Agradeço ao Espírito Santo que nos capacite, né, dê entendimento para poder ajudar os irmãos que estão passando por esse problema ou aqueles que vão se edificar para não ter esse problema no futuro. Amém? Obrigado, Ricardo. Deixa contigo. Amém, Osni. A gente que agradece. Realmente é um tema bem sensível, né? Eu até comentei com você, né, que eu estava exercitando a aula da semana passada. Eu peguei, tem um caso de uma pessoa lá que ela praticamente se separou, estava 13 anos casado, e ela pegou o rapaz na casa da amante e desceu o pau no cara, bateu mesmo, encheu a mão. E conhece, ela não é cristã, ela conhece um pouco da palavra, mas assim. E a princípio todo mundo apoiou, né? Todo mundo apoiou, não, canalha, tem que quebrar o cara mesmo, bateu pouco, tinha que bater mais. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Aí isso foi logo antes da reunião. Depois da reunião, a gente teve alguns problemas lá na empresa, acabamos conversando, eu voltei a conversar com ela semana passada.
Aí eu conversando com ela, eu falei, poxa, mas você já tentou conversar, né? Você acha que não dá para perdoar? Ela falou, ah, cara, eu até tentei, eu me esforcei. E ele me prometeu que não ia fazer de novo. Só que ontem eu fui buscar ele de novo na casa da mulher. Pô, aí me quebrou as pernas, né? Eu falei, é complicado, né? Porque é assim, é o envolvimento do cara, né? Ela até tentou. Eu senti dela que ela queria essa restaurar, mas o cara não tá ajudando, né? Porque aí fica muito complicado, né? E assim, e eu vi que em função disso, ela acabou procurando outros lugares. Aí bagunçou mais ainda. Então, assim, quando você tá no mundo, e eu posso falar isso por experiência, que eu vivenciei algumas separações, o, o, a união já é errada, porque você não ora antes, porque você não tem os princípios. Então, quando você tem uma união errada, a separação é fácil. Quando os dois são do mundo, quando você está no mundo. Agora, no mundo cristão, a coisa é totalmente diferente. Você tem que ver por outro prisma, é o que você falou, você tem que perdoar, você tem que amar. Agora, não é todo mundo que consegue. Eu já vi casos, né, o pastor Carlinhos também deve ouvir muita coisa, que é assim, por causa do um adultério, por causa de um ciúmes, a pessoa é tão envolvida com esse sentimento, o coração fica tão duro que larga a fé. Como também há casos, inclusive, de suicídio, de agressões. Então a gente vê um negócio assim, é bem maligno mesmo, né? Porque eu acho que é uma brecha que é aberta, que o inimigo vem pesado, né? E é um ponto muito sensível do ser humano, né? Que é o relacionamento. Então, quando a pessoa quebra isso e o coração tá duro, é a brecha que o inimigo quer, aí sapateia. Sapateia. Essa menina mesmo falou, eu ia matar ele. E eu não duvido. Eu não duvido. No momento ali do fervor, imagina, pegando. Na primeira vez apanhou, na segunda ela, pô, o outro mentiu de novo. Aí ela falou, agora não quero mais. Então, assim, é complicado mesmo, é um tema muito complicado. Agora, como restaurar isso, né? É difícil. Mas, assim, os dois são do mundo. Então, eu acho que, assim, eu acho que o problema todo já está, acho que, na hora da união. Eu acho que se você, mesmo que a pessoa não seja, uma delas não seja, como diz a palavra, né? Eu acho que quando você ora, quando você já entra no tudo baseado, direcionado pelo Senhor, ele está no controle. Então a coisa flui melhor. Os problemas todos têm. Se esquece. Duvido que alguém tenha um relacionamento que não tenha problemas, que não tenha confrontos de informações, mas assim, o CD é muito importante. E eu acho que é isso, cara. Eu não sei. Eu fiquei até chateado, porque eu vi que ela realmente se interessou em tentar restaurar, mas aí, pô, veio um balde de água fria, né? Falei, pô, e agora? Mas também tem a história do tempo, né? Isso. Tem hora que você tem que dar o tempo, deixar o tempo acontecer, deixar o cara. Porque eu imagino que se o cara realmente se consertar e conseguir provar que se consertou, essa união volta. Agora já não está dependendo mais dela, depende do cara, né? Dele conseguir essa força, buscar no Senhor, ter orientação. É bom ter um contato com a pessoa, né? Mas é alguém que possa orientá-lo e ele realmente se arrepender, eu imagino que isso restaura sim. Eu acho que consegue. Mas agora depende não dela, depende dele. Então eu já perdi eu já não tenho esse alcance, né? Que eu conheço a pessoa, ela, né, que trabalha comigo. Dá vontade de ir lá e falar, meu, tu é burro mesmo, né? O tonto. E era um relacionamento de 13 anos com uma filha, um negócio. É que atualmente, deixa eu até, é uma coisa que eu não comentei, né? Existe hoje em dia nessa nova geração, a cada 40, 50 anos tudo muda, né?
essa nova geração, o pessoal fala aí, um pessoal mais distraído, o pessoal muito ligado na internet, essas coisas, né? E entrou uma filosofia muito forte, né, que ataca nessa doutrina do casamento aos moldes da Bíblia. Eles chamam de relacionamento líquido, né? O relacionamento líquido, ele é focado no prazer, ou seja, se a pessoa me provém algum tipo de prazer, tá tudo bem, nós fazemos um contrato, né? Isso até justifica para a celeridade do divórcio no cartório. Aí você faz um contrato baseado no relacionamento líquido, ou seja, não é estável, não é duradouro, é mutável, ele é fluido para facilitar a separação. Ou seja, você fica com seus bens, eu fico com meus bens, a gente toma aqui junto. É tipo, antigamente a pessoa fala assim, ficar, né? Coisa de namorado, né? A pessoa tá ficando com o outro. Hoje em dia é um casamento de ficar, chama relacionamento líquido, né? Uma pessoa do direito me explicou sobre isso na época. Mas qual é a graça disso? Não, porque aí você não tem prejuízo. Ou seja, vocês que são da antiga, vocês são retrógrados, vocês são patriarcais, vocês são, como é que fala, antiquados. Né? A modernidade é a pessoa se juntar com um compromisso momentâneo, de ajuda mútua, baseado no prazer. Se não der certo, não deu. E simplesmente acaba. Isso acaba contaminando aqueles que ainda estão no caminho. Aqueles que escutam que Deus é bom, escutam que Jesus salvou, escutam, mas ainda não entrou para o reino de Deus. Essa é a maior complicação que eu vejo atualmente. Entendeu? Você viu que, inclusive, agora, os cartórios estão autorizados a fazer o divórcio sem precisar de advogado. Mais rápido. Você vai, quer acabar, vai lá, assina, acabou. Simples assim. É complicado, né? A própria. É sensível, né? O tema. Não, é complicadíssimo, porque você vê a própria mídia vem disso, né? A informação é muito bombardeado isso. Isso que você falou, eu não sabia, mas é facilidade, fica fácil. É que nem quando casa com comunhão total parcial de bens. Pô, você vai casar já com parcial de bens, comunhão parcial não, separação total de bens. Aí fala, pô, mas você tá casando para quê? Para se unir ou para se preservar? Todos os altos, os grandes executivos são todos assim. Sim. Um contrato rígido, tempo de união. Pô, cara, troço desse tamanho para se garantir já se der ruim, quer dizer, a pessoa não pensa que é eterno, que é a união da carne, isso não existe. Ele está se precavendo com a sociedade por causa dos bens materiais. Então, como é que um casamento desse pode dar certo? Se já começa errado. É instável, né? Uma coisa muito instável. Total. Não tem como. Tipo assim, o que é meu é nosso, o que é meu é meu, o que é teu é nosso, né? Não tem como, né? Mas é complicado. Realmente esse é tema para 3 segundos. Viu? Amém. Tudo isso a gente vê porque não tem o temor a Deus, né? E as pessoas não pensam em receber a bênção de Deus. Casa no cartório, né? Tem gente que fala para mim, eu quero casar só no escritório. Casando no escritório, a gente pode dar bênção, mas tem pessoas que deixam bem claro, só quero casar no cartório. Ou já não casar, como vocês falaram aí, é uma união, tem união estável. Eu não conhecia essa que o Osni falou aí, as pessoas já, né, casamento líquido aí que você falou, né? Então já prevendo. O que é importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz. Se você não é feliz, desmancha, vai procurar a sua felicidade. Então é o que o mundo hoje vive, porque não teme a Deus, né? Quando a gente vê na Bíblia, aquele que Deus uniu, não separe o homem. Quando a gente vai no altar, tem ali um compromisso, né? Uma aliança com Deus e com o cônjuge. Então isso pesa muito para um cristão. Mas a pessoa que é do mundo, aquilo que vocês falaram, ela não pensa 2 vezes para separar, não deu certo isso, vou para outro. Aquilo que Jesus falou com aquela mulher samaritana, né? Traz o seu marido, eu não tenho marido, disseste bem, o que está com você não é teu marido, você já teve 5 maridos. Né? Então a gente sabe que
o mundo é assim, ele vai sempre facilitar para dissolver a família. Né? Essa lei que você falou, pastor Osni, veio para poder facilitar a questão da comunhão estável, porque se a pessoa mora 6 meses com a outra, ela comprova que tem um relacionamento, então ela tem direitos a bem. Então eles criaram, acho que esse tipo de contrato para as pessoas que, ou seja, já está errado. É verdade, o pessoal não se preocupa em manter um casamento sólido, né? Porque vai ter filhos. E aí já tem filhos, família constituída, o cara separa ou ela separa, lá, mães abandonando o filho, largando o filho com o pai sumindo, deixando com a mãe, ter que trabalhar e cuidar dos filhos. Nem o amor pelos filhos, isso que pesa, né? Porque a criança não pediu para vir ao mundo, ela veio e agora ela não tem um amparo familiar. Não tem a figura do pai ou da mãe, né? Que até isso acontece muito, as mães abandonando filhos, e a gente vê hoje o reflexo disso na sociedade, uma sociedade toda desequilibrada, toda traumática. Na quarta-feira, a gente tem um culto de quarta-feira, a Marlene trouxe uma pedido de oração, até são 3 alunos, são 3 irmãos, um de cada pai, e a mulher está grávida de novo de um outro. E eles são problemáticos, são tristes, meninos tristes, até a gente orou por eles, na faixa de 12, 13, 14 anos, uma coisa assim. São bem escadinha, né? E aí eu fico vendo, esses meninos estão lá na escola, eles estão vendo famílias felizes, né? Temos famílias, graças a Deus, ainda estruturadas, e eles estão se sentindo o quê? Abandonados, nem foram os pais não se preocuparam com eles, e eles sempre vão, assim, bem sujinhos, sabe? Então a gente vê a Marlene orando, falando para a gente orar por eles, mostrando que até a higiene pessoal, que é o básico, ainda faltando, né? Então, você vê, e aí está grávida de mais um, sabe? 3 maridos, não aprendeu, ainda está no 4º agora. Então a gente vê que o mundo não está preocupado em agradar a Deus e nem procurar ter a bênção de Deus no casamento. Né? Vamos juntar, se não der certo, separa. E a lei está aí para isso. Uma vez eu estava no banco, eu era gerente, isso há muitos anos, eu tinha um cliente que era juiz, e ali na Lapa, no Fórum da Lapa, e eu marquei com ele da gente almoçar juntos. Aí ele falou, passa aqui no fórum para a gente almoçar juntos. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá, ele estava atendendo um casal, até ele falou, não, pode sentar, entra aí, senta aí um pouquinho. Porque assim, né, queria deixar ele à vontade, não, pode entrar, senta aí que a gente já vai. E ele chegando assim, casal bonito, novos, os 2 novos. Então, você tem condições de como é que ele falou? De coordenar as coisas, de consertar as coisas? A moça falou que não. Aí, e você? Alguma condição? Você acha que tem? Não. Então, tá bom. Então, assina aqui. Quer dizer, o papel de juiz, pelo menos, teria que passar um sabão nos dois jovens, né? Olha, conversem, se reconciliem, perdoem, ceda aqui, ceda lá. Não, juiz, tem jeito de desconciliar? Não. Você tem jeito? Não. Então, assina aqui. Bem assim. Eu até fiquei meio assustado de ver aquela cena que eu não esperava ver aqui. Então, isso já faz muitos anos. Eu estou falando isso uns 30 anos atrás, hein? Uns 30 anos atrás, sem mentira de errar. Então, eu fico vendo que naquela época já o próprio juiz já não fazia um esforço para tentar unir o casal. E agora na igreja, né, a gente atende casais, alguns a gente consegue se reconciliar, outros não. Eu já consegui, pela graça do Senhor, reconciliar alguns e outros não. Então, é aquilo lá, a pessoa não quer também, né? A gente explica, mostra na Bíblia que o casamento é bíblico, é do Senhor, e vocês têm filhos, que vai ser dos filhos, vocês têm que pensar na família, de uma forma geral, e a gente fala tudo aquilo que a palavra ensina, mas a pessoa quem decide, né? Nós não podemos obrigar, mas podemos mostrar, e é o que nós fazemos. E aquela passagem que o Osni leu aí, né, que o marido é santificado pela esposa, crente e vice-versa, claro, existe muito isso, né? Um se converter e outro não. Eu tenho essa experiência na minha família. Um se converteu logo no início, quando nós começamos a se converter, alguns tios meus se converteram e as esposas não. E era uma encrenca, era uma briga.
E eles tiveram que orar muito para, graças a Deus, depois conseguiram converter as suas esposas, né? Então é assim, é aquilo que a Bíblia fala, você tem que lutar. Ela vai ser santificada, mas está no teu papel de lutar. Agora, e se isso você fez porque você não conhecia a verdade? Agora, conhecendo a verdade, a Bíblia fala em Coríntios que julgo desigual não dá. Então, para que eu vou entrar no julgo desigual se eu já estou sabendo que isso aí é encrenca? Mas as pessoas, mesmo conhecendo a verdade, fazem isso, né? Aí depois vem lá, oh, mas agora não está dando certo. Dá vontade de falar, pô, você não conhece, você conhecia a palavra, por que você foi no caminho errado, né? Ah, mas ele não fumava, ele não bebia, é ótimo, não fumava, não bebia, e aí? E a conduta cristã, né? E a vida cristã, né? É assim, é tema interessante, aquilo que o Osni falou, né? Cada caso é um caso, cada caso é um caso. Tem caso de violência, né? A mulher sendo espancada, entendeu? Então, claro que você vai tentar preservar a vida dela, então você vai orientar, mas cada caso é um caso. E olha, os casos estão aumentando, os casos diferentes estão aumentando. Infelizmente, a gente vê uma sociedade caída, uma sociedade toda desestruturada, e se hoje é assim, imagina os filhos dessas pessoas. Como é que vão, né? Um filho, foi que a Marlene falou lá no culto de quarta-feira. Os meninos já estavam dando reflexo na escola do que estavam passando em casa. Não tinha um pai, 3 pais, e talvez o quarto também, que estava grávida, era de outro homem ainda. Então, eu imagino que estrutura essas crianças vão ter na cabeça, né? Para enfrentar o mundo de desafio, o mundo bastante competitivo, se não tiver uma estrutura no lar. Então, aí começa a desestabilizar toda a sociedade, né, através da família. Que coisa triste. Por isso que nós temos que orar muito, né, para que Deus tenha misericórdia das famílias, dos servos dele, para que não se separem. Aí vem muito a tecla que eu bato sempre quando a gente dá conselhos para casamentos, tem que perdoar mesmo, tem que ceder, tem que amar, tem que cultivar o amor, tem que honrar aquilo que foi feito lá no altar. Então, a gente tem que sempre bater nessa tecla, mas cada um toma, às vezes, a sua decisão e muitas vezes vem problemas sérios. Glória a Deus, viu, Osni, pela palavra. Glória a Deus. E a gente tem sempre que aprender, né? Para aconselhar alguém, tem que estar em cima da palavra. Né? Não pode ser, eu acho, nada. Tem que olhar na palavra, né? Vamos orar, a situação está caótica. Né? Sempre há condições de arrependimento. Sempre que eu falo, sempre há, o cara adulterou, o cara fez isso, sempre há condição de reconciliação. Se arrepender de coração, mudar. Não, nós temos exemplos na Bíblia. Maria Madalena era uma prostituta, e como mudou, como Deus transformou. Então, temos exemplos na Bíblia que é possível, sim, mas a pessoa tem que fazer a parte dela, né? Ela tem que querer, caso que o Ricardo colocou aí, né? O cara não quer, ela tentou. Então, cada caso é um caso. E a oração sempre vai ter um papel fundamental, né? Porque Deus pode mudar, quebrar toda a dureza, reconciliar os lares, as famílias. Glória a Deus pela palavra, viu, Osni? Glória a Deus. Mais alguém? Wagner, você quer participar? Por favor, fique à vontade aí. Então, nós vamos orar, né? Alguém tem algum pedido de oração? Orar pelo Dedé, né? Opa. Dedé, a recuperação dele, pelo Brasil, que ele vai pedir, né? Bruno, pastor. Independente dele pedir ou não, a gente tem que orar pela nossa nação. Quem, Ricardo? Lúcio Bruno. Boa noite. Sim. Boa noite, Pai do Senhor. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Pastor, saudade de você. Eu estava viajando, eu estou cheio de mosquito aqui, meu Deus do céu, só falta me levar, só estou em pé. Eu estava ouvindo o que vocês estão comentando aqui, uma coisa que está me chamando atenção também, é que dentro da igreja também está tendo muita separação, não é só de membros, não, de pastores. Aí eu fiquei pensando, o que a gente tem que fazer para mudar? Porque são vários casos, tipo, pastor que vai com missão, isso em outro estado, aí vai sozinho, leva a esposa, chega lá, cai em tentação. Aí isso aí eu estava observando na semana passada, né, alguns comentários, aí isso eu fico até meio triste, assim, pô,
A pessoa vai fazer a missão de Deus, a palavra de Deus, e chega para outro estado, chega lá, acontece isso. Aí vem a pergunta, o que que a igreja tem que fazer em relação a esse sentido? Porque a gente tem que ser exemplo, né? Somente quem está no altar, né? Somente pastor, os diáconos. Como é que a gente tem que fazer? Porque algumas igrejas ficam mandando pastor para outro estado sozinho, não quer que a esposa vá junto. Não dá estrutura. Aí eu fico naquela questão, eu fui falar com o diácono da igreja aqui em Belém. Aí falou, não, mas cada igreja tem sua doutrina. Tudo bem, da sua doutrina, mas o ideal não seria o pastor com o outro estado, a esposa vem junto, entendeu? Para não abrir brecha. Essa questão veio na minha cabeça agora, que não é só na sociedade normal, não. Dentro da igreja mesmo está tendo muita essa questão com pastores se separando, membros diáconos se separando, coisa que eu quase nunca consegui falar. Aí eu faço a pergunta. Aí a gente fica como para a gente, os jovens que estão agora frequentando a igreja, o futuro desses jovens que estão na igreja nessa situação. É verdade, Wagner. Infelizmente, cada igreja tem um sistema, tem uma forma de distribuir, né, o ministério, mas tem que pensar para evitar, né? É a mesma coisa que um pastor vai aconselhar alguém, uma mulher, de portas fechadas? Não. Vai dar carona para uma mulher? Eu já vi gente se perder por causa disso, não tem prudência. E mesmo como você falou aí, mandar um pastor para um estado e não deixar ele levar a família, é uma questão particular das denominações, mas sempre tem que olhar na Bíblia aqui, o que a palavra fala, né? Se a palavra alerta para a gente, aquele que está de pé, cuide para que não caia, não vamos dar brecha para cair. Então, o que é que está dando brecha? Vamos fechar essas brechas. Ah, tá, mas a igreja faz isso. Tem que fechar, tem que mudar o critério, mudar o que for, porque se não está funcionando, tem que fazer uma revisão, né? Mas, infelizmente, acontece. A Bíblia fala, é inevitável que venha o escândalo. É inevitável. Mas ai daquele pelo qual veio o escândalo. Então, a gente sempre tem que pedir a Deus que a gente não seja motivo de escandalizar ninguém. Porque, às vezes, não que a gente faça coisa errada, mas, às vezes, uma palavra, alguém se escandaliza com uma coisa, uma palavra, alguma coisa que você fala sem tentar magoar, né? A pessoa já se escandaliza, já sai. E é duro quando você perde alguém, algum membro, porque achou que você disse alguma coisa. Então, muita oração, né? Principalmente quem está na linha de frente, tem que estar com cobertura de oração, porque a luta é constante, é ferrenha. O inimigo não brinca, não. O inimigo não dá trégua, não. Fala, eu vou tentar você hoje, amanhã eu vou dar uma trégua. Não. É direto, direto. Então, eu pedi a Deus que fortaleça, né, os ministérios, as igrejas. Eu oro muito pela unidade da igreja brasileira. Claro, do mundo também, mas da igreja brasileira. Tem muito aí partidarismo, né? Porque minha igreja é isso, minha igreja é aquilo. É o corpo de Cristo. Lá no céu nós não vamos ter bandeiras de placas denominacionais. É os lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, isso, infelizmente, né, existe muito partidarismo entre as igrejas. Isso é ruim. Que haja comunhão, que haja oração, intercessão para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é que tem que fazer a diferença nessa terra, né? Mas orar, bem colocado, viu, Wagner? Vamos orar pelos pastores, de uma forma geral, os ministérios, né? Porque são linha de frente. Nós somos homens públicos, né? Porque se estamos à frente de alguma coisa, não é só pastor, um diácono, um líder de grupo, de célula, ele está em evidência. E é essas pessoas que o inimigo vai atacar com mais com ímpeto, porque destruindo esse, ele pode destruir um povo, destruir um segmento, destruir os seus rebanhos. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, né? Vigiar muito. Quem está na linha de frente é alvo maior de Satanás, né? Vamos orar, então. Mais alguém, irmãos? Eu peço oração pela minha cunhada, Inês, e ela comentou que ela está com câncer no pulmão e o outro aqui dentro da região torácica. E antes de começar o culto, nós estávamos orando com ela, e ela já vai na quarta-feira, já foi em um médico, vai na quarta-feira em outro médico, e a gente está clamando ao Senhor para que ela tenha essa vitória. Ela é uma grande bênção lá na nossa igreja, e então peço oração por ela também, a Inês. Mais alguém? Então, vamos orar, irmãos.
Senhor, muito obrigado, Deus, por esses momentos, são especiais, singulares, porque aqui nós temos a liberdade de tratarmos, de opinarmos, de crescermos, Senhor, na fé, espiritualmente, em conhecimento. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos dá esta forma de, mesmo longe, Senhor, uns dos outros, nós podemos estar conectados nesse meio de comunicação. Muito obrigado, Deus, que esse grupo possa crescer. Muitos não puderam participar hoje, mas que o Senhor possa tocar nos corações, para que eles tenham o desejo, a vontade, a necessidade de ter, ó Deus, um conhecimento maior da Tua palavra, para poder ser melhor usado pelo Senhor. Então, obrigado, Jesus. Esteja abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, e de todo o grupo que hoje não pôde estar também. Oramos, Senhor, pelo Dedé, que está se recuperando da sua cirurgia, que ele possa se recuperar totalmente, que não fique nenhuma sequela. Ele gosta, Senhor, de correr, porque ele é um servo teu. Dá esse privilégio para que ele possa ter as funções atléticas restauradas, que o Senhor cuide dele e da sua saúde. Oramos pela nossa nação, que é o Brasil, Senhor. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, mas a gente vê também que o Senhor está ouvindo, porque o Senhor não precisa das nossas orações, mas o Senhor tem prazer em ter comunhão conosco. E o Senhor disse: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E nós não sabemos o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor já está agindo. Nós podemos ver algo acontecendo, e colocamos agora, Senhor, aquele ministro André Mendonça, que é teu servo, que é pastor, e que não se envergonha de falar que ele é um cristão, e também não se envergonha de falar que ele não está preocupado se ele tiver que morrer. Olha a que ponto nós chegamos, Senhor. Nós oramos para que o teu Espírito Santo dê capacidade, sabedoria, força, vigor, e que os teus anjos estejam acampados ao redor dele para guardá-lo, protegê-lo de toda cilada, de toda artimanha, de todo levante maligno. E que essas hostes satânicas, Senhor, que estão agindo nesta nação, sejam quebradas, destruídas pelo poder do nome de Jesus. E que a igreja brasileira se une em oração, em clamor, em súplica, Senhor, porque a igreja brasileira que pode fazer a diferença nesta nação. A nossa esperança está no Senhor, não está nos políticos, no sistema. A nossa esperança está no Senhor. E nós oramos, Senhor, liberta essa nação, sara esta nação, perdoe o pecado desta nação, mas salva, Senhor, salva o Brasil. Tenha misericórdia, que sejamos canais de bênção, aonde quer que estejamos. Oramos também, a Deus, pelo Lúcio, pelo Bruno, pela Giane, Senhor, essas pessoas que, tanto o Bruno quanto a Giane, Senhor, com a limitação do corpo, Senhor, quanto deve ser difícil depender de alguém para levar uma comida à boca. Senhor, tenha misericórdia. O Senhor pode, o Senhor conhece o que eles estão passando. Nós te imploramos, Senhor, visita estas vidas com graça, misericórdia e compaixão. O que é para o Senhor restaurar, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, e nós vamos continuar orando, que a tua graça os alcance. Também o Lúcio, Senhor, que se firme cada vez mais nos teus caminhos, e que possa dar frutos para a glória do Senhor. Oramos de uma forma geral pelos pastores, pelos ministérios das igrejas, Senhor, pessoas que estão sendo assediadas, estão sendo atacadas, estão sendo desmotivadas, estão caindo, estão escandalizando. Senhor, fala com cada um, fortalece, Senhor, o ministério de cada um, que seja próspero e que muitas almas sejam ganhas em cada igreja, Senhor. Não há placa que importa, o importante é pregar as boas novas de salvação e que o teu reino seja engrandecido e seja aumentado cada dia. Oramos, Senhor, pela Inês, que é a tua serva, que está envolvida na tua obra, prega, ela ensina, ela faz com amor, com dedicação, mas ela está passando por um momento de luta, Senhor. Que o Senhor possa conduzir essa consulta que ela vai ter na quarta-feira, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode curá-la completamente. E nós vamos continuar orando, porque queremos ouvir testemunhos para glorificar o teu nome. Oramos pelo Osni, Senhor, das limitações, da sua saúde. Deus, tu és Deus de graça e misericórdia. Até aqui o Senhor esteve com ele, e daqui para frente nós temos a certeza que o Senhor continuará ajudando, fortalecendo, dando saúde, vigor, disposição, porque ele é bênção nas tuas mãos, e eu sei que o Senhor usa aqueles que são teus. O Senhor tem compromisso com os teus servos fiéis. Nós oramos e clamamos pela vida deles, Senhor. Restaura as áreas, Senhor, que estão debilitadas, Senhor. Põe a tua mão de poder. Nós clamamos porque cremos que o Senhor pode reverter qualquer situação, dando saúde e vigor, porque ele já é um testemunho vivo do teu amor, da operação do teu Espírito Santo restaurador, mas que totalmente o seu corpo seja restaurado. É o nosso pedido e o nosso clamor.
também o pastor Arildo, que também está em tratamento, o Senhor lhe pede sempre oração, esteja sobre a vida dele, restaurando, curando, renovando as suas forças. É o nosso pedido de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém, pastor. Amém, glória a Amém, Deus. irmão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Estamos aí. Obrigado, Pô, irmão. Obrigado, pastor Carlinhos, Wagner, Marquinhos. Uma ótima semana para todos, hein? Que Deus abençoe. Amém, obrigado. glória a Deus. Amém. Excelente semana. Esta semana. Glória a Deus. Segura. Paz. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu